A história de Pandora, é uma daqueles mitos gregos que todo mundo acha que conhece, né? Mas e se a versão que chegou até nós estiver, digamos, um pouco distorcida? E se o erro começar justamente no elemento mais famoso da história toda? Abrir a caixa de Pandora. A gente ouve essa expressão desde sempre. É o nosso jeito de dizer que uma pequena ação pode desencadear um monte de problemas que ninguém esperava. Um alerta que sobreviveu por milênios. Só que, e se o objeto principal do mito, a tal da caixa, for, na verdade, o maior mal-entendido de todos? E se a história como a gente conhece hoje foi moldada por um simples erro de percurso? Pois é. A verdade é que a Caixa de Pandora é, na realidade, o resultado de um erro de tradução, que aconteceu séculos e séculos depois do mito original ter sido escrito. Um único erro que mudou para sempre a imagem que a gente tem dessa história. Olha só que curioso. O poeta original, Hesíodo, ele nunca escreveu sobre uma caixa. A palavra que ele usou foi pithos, que era um jarro de armazenamento grego, um negócio enorme, rústico, usado para guardar grãos, vinho, às vezes até para enterros. Era um objeto do dia a dia. Aí lá no século XVI, um estudioso chamado Erasmo foi traduzir o texto para o latim e usou a palavra pixis, que significa uma caixinha, pequena, tipo um porta-joias. De repente, aquele objeto grande, ameaçador, virou algo pequeno, delicado, quase convidativo. E a história nunca mais foi a mesma. Mas, ok, seja um jarro ou uma caixa, o ponto central da história é muito maior do que o recipiente. Para a gente entender o mito de verdade, a gente precisa sacar o porquê de Pandora ter sido criada em primeiro lugar. E olha, ela não foi um presente, ela foi uma arma, criada no meio de uma guerra entre os deuses. E no meio dessa guerra toda estava a rivalidade pesada entre Zeus, o chefão do Olimpo, e o titã Prometeu, o grande amigo da humanidade. A criação de Pandora, então, não foi um ato de amor, foi um ato de pura vingança. A confusão começou quando Prometeu desrespeitou Zeus, enganando ele num sacrifício. Mas o que tirou Zeus do sério mesmo foi quando Prometeu roubou o fogo dos deuses e deu de presente para os humanos. A fúria de Zeus foi total. Ele não queria só punir a humanidade, não. Ele queria criar um castigo tão bem feito que a própria humanidade aceitaria de braços abertos. E esse castigo tinha nome: Pandora. E foi assim que Zeus ordenou a criação da sua vingança perfeita. Ele chamou os melhores artesãos do Olimpo, e cada um teve que contribuir com um dom especial para forjar uma criatura que seria, ao mesmo tempo, irresistível e absolutamente letal. O poeta original, Hesíodo, usou uma expressão genial para descrever Pandora: Kalon Kakon, que a gente pode traduzir como o belo mal. Isso resume perfeitamente o que ela era: uma beleza que escondia a destruição, um presente que, na verdade, era uma armadilha. O plano de Zeus foi diabólico de tão perfeito. Pensa bem, Hefesto a moldou da terra com a aparência de uma deusa. Afrodite deu a ela uma beleza e um poder de sedução que ninguém conseguiria recusar. Hermes colocou nela uma mente de cadela e a habilidade de mentir. E para fechar com chave de ouro, Hera deu a ela uma curiosidade incontrolável. Era a garantia de que o jarro iria ser aberto. Cada dom era uma peça da armadilha. Até o nome dela, Pandora, faz parte do plano. Significa a que tem todos os dons. Mas não porque ela dá os dons, e sim porque ela recebeu um de cada deus do Olimpo. Ela era literalmente a personificação da vingança divina, criada com um propósito único e terrível. Com a arma pronta, a armadilha foi montada. O palco estava preparado para o momento que ia mudar para sempre a história da humanidade, o fim da chamada Idade de Ouro. E aqui, o contraste entre dois irmãos sela o destino de todo mundo. De um lado, Prometeu, que o nome significa aquele que pensa antes. Ele avisou o irmão: não aceite nada que venha de Zeus. Mas Epimeteu, que o nome quer dizer aquele que pensa depois, não conseguiu resistir. Ele ficou hipnotizado pela beleza de Pandora, aceitou ela como noiva e esqueceu completamente do aviso. A tragédia foi selada pela pura insensatez. E então, aconteceu o inevitável. A curiosidade que Hera plantou na alma dela se tornou insuportável. Pandora, agindo exatamente como foi programada para fazer, chegou perto do grande jarro, o Pithos, e com as mãos trêmulas, levantou a tampa pesada. Num piscar de olhos, todos os males que atormentam a humanidade saíram voando de lá de dentro. Doença, miséria, dor, morte, trabalho pesado, tudo se espalhou pela terra silenciosamente. A era de paz e facilidade tinha acabado, para sempre.
Mas a história não acaba com a desgraça. Lá no fundo do jarro ficou uma última coisinha. E é esse detalhe final que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha há séculos. Em pânico, vendo o que tinham feito, Pandora bateu a tampa do jarro com toda a força. Tarde demais para conter os males, mas há tempo de prender uma única coisa que restou lá dentro. Elpis, o espírito grego da esperança. E essa é a grande pergunta do mito. A esperança ter ficado presa no jarro, isso é uma bênção ou a parte mais cruel da punição de Zeus? Então o que isso quer dizer? A visão mais otimista é que a esperança ficou para nos consolar, como um alívio em meio a tanto sofrimento. Mas existe uma interpretação bem mais sombria. A palavra grega elpis não significa só esperança, mas também expectativa cega. Nessa visão, a esperança não é um presente, é a tortura de esperar por algo melhor que talvez nunca chegue. Ou pior ainda, a expectativa de mais sofrimento. Será que a esperança era o mal mais cruel de todos? O único que Zeus fez questão de manter preso junto com a gente? Para o poeta Hesíodo, a lição era bem clara. Não adianta tentar ser mais esperto que Zeus. No final das contas, não tem como escapar da vontade dos deuses. Ponto final. E no fim, o mito nos deixa com essa pergunta que atravessa o tempo. A esperança é a luz que nos guia no escuro ou é só uma ilusão que nos impede de encarar a realidade de frente, uma realidade cheia de dificuldades que saíram daquele jarro? A resposta? Bom, talvez a resposta continue lá, presa dentro de cada um de nós.